Ora, aquela mulher, a sunamita, ela foi determinada em todas as suas ações, começando por tomar a iniciativa de acolher o profeta em sua casa, dar-lhe alimento, repouso. É o que você tem feito. Você tem acolhido o profeta de Deus na sua casa. Você já notou isso? As pessoas que creem na mensagem, elas não são melhores do que as demais, mas elas têm acolhido o profeta de Deus em sua. Ora, se nós acolhemos em nossos corações, tem que haver uma admissão, tem que haver uma aceitação. Isso só pode ser de Deus. Você pode ser cheio de defeito como for, mas teve que haver uma aceitação de sua parte, interna, lá de dentro, uma aceitação desse assunto, desse profeta. Isso houve, aconteceu. Teve que haver uma admissão interna dentro do seu coração. Assim aconteceu com aquela mulher. E ela foi determinada. Isso é muito importante. Olha, isso aqui, esse quadro deveria ser sempre lembrado. Nas casas, nos lares, nos cultos domésticos. Há tanta coisa para ser lembrada na Bíblia, que se isso acontecesse, a nossa vida não ficaria tão ociosa, tão cansativa, tão enfadonha, e nós não teríamos assim tanta preocupação para falar o que não se deve falar, para cuidar daquilo que não se deve cuidar, inclusive, principalmente da vida de terceiros. Ora, a vida de uma pessoa, o nome de uma pessoa significa a pessoa. E ninguém, na verdade, deveria bulir, como dizia minha avó, bulir com aquele nome. Há tantos quadros na Bíblia para serem lembrados, ser lembrados em viagem, serem lembrados na dor, na decepção. Cada tipo de decepção que você sofrer, tem uma passagem bíblica para ela. Existe uma passagem bíblica para cada momento de sua vida. Não é aquela caixinha de promessa, não. Ela é, na verdade, uma caixa de promessa. Mas então, veja o exemplo que ela deixa nesse fator que é determinante, que é decisivo em nossa vida: ser determinado em seus objetivos. Então eles dizem: fulano foi determinado a fazer isto. Ele foi determinado em construir aquela casa. Ele trabalhou fora de hora, ele trabalhou de noite, ele ficou sem comer, ele foi determinado em construir aquilo. Essa mulher foi determinada em acolher o profeta, ela foi determinada em aceitar aquilo que já era impossível para ela, porque o próprio servo disse: mas o seu marido já é velho, como vai acontecer isso? Não importa,
ela mesma achava que aquilo era uma mentira até. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. A coisa era tão impossível que ela falou com um homem de Deus: não mintas. Ora, falar para um homem de Deus não mentir, como é que pode isso? Até nisso ela foi determinada. Mas o certo é que a palavra do homem de Deus prevalece, não? E ele queria dar aquilo para ela. Ele não ficou ofendido com aquilo. Ele queria dar de todas as formas aquilo para ela. A sua ação tinha aquela recompensa. E logo o que aconteceu? O menino nasceu. E quando tudo estava bom, tudo estava gostoso, e aquela criança, porque uma criança de fato enfeita a casa, muda tudo. Então você vai ter um filho. Você vai ter um filho, e na verdade você acha que isso não pode acontecer, mas você vai ter. E você vai ver como tudo vai ser diferente. Pois bem, então aconteceu realmente. Mas logo, o que seria aquilo, meu Deus? Uma dor de cabeça na pobre criança, a alegria do lar. Ora, ela não podia fazer um escândalo com a morte daquele menino. Ora, gente, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Você pensa direitinho, pensa bem. Aquela mulher deve ter pensado muito bem. Assim, dentro de fração de segundo, ela viu que o menino estava morto. Olha, eu sei o que eu faço. Não precisa nem meu velho ficar sabendo. Eu não vou sair arrancando os cabelos aqui, gritando, doido, o Zequinha está morto, o Zequinha está morto. Não. Para que isso? E aquele histerismo todo. Ela ficou calada. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. É lugar bom de botar um filho, hein? Entregá-lo. E fechou sobre ele a porta e saiu. Deixou o menino morto lá. O marido disse: o que você vai fazer? Tudo vai bem, pode deixar, eu vou lá no profeta, no homem de Deus. Mas não é lua nova, não é sábado, não é nada, o que você vai? Tudo vai bem, espera aí. Vem, você fica quietinho, viu? Fica mascando sua gengiva aí, eu vou ali, já eu volto. Tudo vai bem. Resultado, ela ainda foi testada. Você lê aqui, você vai lendo aqui, ele mandou o servo com o seu cajado, seu bastão, né? Não aconteceu a ressurreição. E ela continuou crendo, até que ele subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos, e foi ressuscitado. Ora, gente, o que foi que determinou? Como aquela mexicana ficou tão determinada daquela forma? Quando o profeta foi lá no México, na cidade do México, um general de 4 estrelas estivera lá nos Estados Unidos numa reunião do irmão Branham. Ele disse: esse homem precisa vir no México. E lá, tratando com o presidente, um dos países mais católicos do mundo, o arcebispo entrou no meio, e criando caso, e não queria de forma alguma. E o general disse: mas senhor presidente,
Esse homem precisa vir aí, a arena vai ser cheia de gente. Você fala, a arena é onde tem, porque lá dá muita torada, né? Igual o futebol que seria o Serra Dourada, não é? A arena vai ser... O arcebispo disse, mas senhor presidente, quem é que vai lá? É só gente ignorante. Foi quando o presidente disse, mas senhor arcebispo, você tem essa gente há 500 anos nas mãos, e por que essa gente ainda é ignorante? O certo é que ele foi, o irmão Branham foi lá, e a arena ficou superlotada. E uma mulherzinha lá ficou sabendo desse homem de Deus. O menino morreu de manhã, o médico deu atestado de óbito para sepultar a criança, mas ela determinou no seu coração. Se você tem, olha, preste bem atenção, irmã. Se você tem base escriturística, se você tem um coração sincero, honesto com Deus, e Deus põe um propósito no seu coração, leva aquilo à frente. Diz o irmão Branham, ele fala assim, faça de todos os modos. Aquela mulherzinha deixou um recado para esse século. Agora, você diz, isso aqui foi lá no tempo de Eliseu. Não, mas e agora eu estou falando agora no século 20, ali no México. Ela foi tão determinada, que diz o irmão Branham, que ela enrolou aquele defuntinho, aquele anjinho, como dizem, numa flanela, num pano de criança, e agarrou com aquela coisinha morta, gelada, lábiozinhos roxos, olhozinhos lá no fundo, já sabe quando a criança morre. E os administradores, e chuva, e aqueles homens que estavam mantendo a ordem, ela passou por mais de 300 homens, passavam entre as pernas deles, rolando na lama. Que determinação! Mas a gente fraqueja logo, entrega os pontos logo. Não pode entregar os pontos não. E ela foi lutando, o profeta diz assim, olha, eu vou pedir o irmão fulano para orar por ela, ela pensa que sou eu e pronto, tudo bem. Veja o profeta de Deus que queria fazer. Parece que até uma escapulida, não é? Não foi isso? Mas não adiantou. Deus honrou a sua determinação. Aquela fé determinada. Ele não vai sepultar meu filho. Quer dizer, ninguém vai fazer isso aí simplesmente por tonteria. É uma coisa que nasce dentro, de dentro para fora. E disse o irmão Branham que de repente a visão veio, aquela visão dele que não falhava de jeito nenhum. Quando ele tinha aquela visão, ele disse, com aquela visão ele chamaria o mundo para ver a ressurreição de George Washington. Era a mesma coisa eu dizer assim, com aquela visão eu chamaria o mundo para ver a ressurreição de Getúlio Vargas, ou de Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro, seja quem for. Com aquele tipo de visão, eu chamaria o mundo todo para ver a ressurreição de Dom Pedro. Na verdade, o homem ficava fraco, cambalindo, de sair até carregado da plataforma. Mas o que ele via acontecia mesmo, era verdade. É. E o que aconteceu? Ele teve a visão, vendo a criancinha sorrindo, aqueles dentinhos, né? Ele falou, deixa ela, pronto, agora pronto. Quando ele falou, deixa,
Todo mundo parou. Ela logo pegou um crucifixo que estava no seu pescoço e disse: não, para com isso, um rosário ali. Para, não faça isso não. Falou a palavra, a criança sorriu para ela. Sorriu, simplesmente sorriu nos seus braços. Agora sai aquela mulher suja, de barro, toda molhada, com a criança viva e todo mundo. O menino, o que foi? O que aconteceu? E o certo é que a sunamita hoje manda um recado para a sunamita daqui. A sunamita que creu no profeta de Deus. Pode haver morte, pode acontecer muito desgosto, muita contradição, como tem acontecido. Mas tenha fé. Tenha fé. Enfrente as condições com determinação, isso exatamente como vocês têm feito. Continue assim, determinada a permanecer. Olha, quem permanece já é uma grande vitória. Quem permanece.